Bom dia, bom dia, bom dia. A Jujuba aqui no meu pé. Oi, mãezinha. Bom dia, bom dia. Estão prontos aí para nossa série Despertar Quântico? Hoje é o nosso segundo episódio do Daniflix. Hoje a gente vai falar sobre conectando, né, o nosso corpo, conectando com o universo através do nosso corpo. E vou trazer aqui para vocês o quanto o nosso corpo, né, ele é importante e algumas formas, né, da gente poder se conectar aí com o nosso corpício. Bom dia, Carol, bom dia. Já vamos mandando o aviãozinho para convidar para nossa live. E aí, dona Carolina, como foi de ontem para hoje? Aguardar um pouquinho o pessoal entrar pra gente já começar. Bom dia, Eli! Ontem, né, o nosso primeiro episódio trouxe tanta consciência, né, para mim, para outras pessoas, me mandaram depois mensagens, né, falando quanto que expandiu, né, o quanta informação que não sabia e começou a ter mais essa percepção. Então, se você não viu o primeiro episódio, tá aqui no feed e também tá no nosso canal do YouTube, tá? A gente tem um canal no YouTube, senhoras e senhores. E lá eu subo todas as lives que eu faço aqui, tá? Tanto sozinha quanto os convidados. E também essa série vai ficar lá, tá? A gente criou um álbum, né? Uma pastinha lá. Então, conforme a gente vai fazendo aqui, eu já vou subindo lá pro canal, que vocês podem assistir lá também, tá? Nosso canal do YouTube também tem meditação, tem vídeos falando sobre consciência, e eu vou começar a gravar mais vídeos lá pro canal também para poder ser mais contribuição, tá bom? Foi incrível, deu muita expansão e movimento desde ontem, é isso aí. Essa é a intenção, né? 8 dias aí para transformar a sua vida, né? Então, o que se requer para que a gente esteja presente aí para perceber. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso segundo episódio. Hoje a gente vai falar sobre o nosso corpinho. Essa série de vídeos, ela tem uma sequência, tá? Então por isso que a gente vai fazer cada dia uma. Então, cada dia a gente vai aí trazendo mais consciência e trazendo ferramentas, né, para que vocês possam aí dar esse salto quântico na vida de vocês, dar esse salto de consciência, tá? Que vocês possam aí começarem a criar uma realidade completamente diferente, tá bom? Então, se você não viu o primeiro vídeo, volta, assiste o primeiro, depois você assiste esse aqui também, que vai ser uma sequência, né? Então, ontem foi o primeiro e esse é o segundo, tá? Então, quem não assistiu, assista. Bom dia, Yara, sua maravilhosa. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar do nosso corpinho, né? O corpinho, o quanto o nosso corpinho é importante pra gente aqui nessa realidade. Vou dar exemplos para vocês aqui de quanto o nosso corpo ele traz ali pra gente informações, né? E a gente não tá percebendo, né? Então, uma dica assim que eu posso dar por exemplo, imagina que você é o cadeado, né? Você é o cadeado, o seu ser é o cadeado, não o seu corpinho, o seu ser infinito é um cadeado, tá? E o seu corpinho é a chave, né? Então, você
é o cadeado e o seu corpinho é a chave que abre, né, para infinitas possibilidades. Porque o nosso corpo, ele está linkado ali também, ele traz, né, essa consciência do nosso ser, ele está conectado ao universo, né? O nosso corpo, ele sabe muito mais do que a nossa mente, né? A nossa consciência é um computador. E a nossa mente são os programinhas que a gente colocou ali para trabalhar, como se fosse, né, um WhatsApp que você colocou no computador, um Word, um Excel, entende? Então, o que tem ali na nossa mente? Né, programinhas autossabotadores, programinhas de auto não merecimento, programinhas de crenças limitantes e etc. Ai, Udu, meu pitico! Seja bem-vindo, meu amor. Então, tô trazendo isso para complementar, para vocês poderem compreender um pouco mais, tá? Se ficar alguma dúvida, vocês vão mandando aí que eu vou respondendo, tá? Então, se o nosso corpo é o cadeado e o nosso corpinho é a chave, como que a gente pode criar a partir daí? Né? O nosso corpo, ele tá falando o tempo inteiro com a gente. Só que a gente tá com esse programinha rodando aqui 24 horas. E aí a gente não tem essa percepção. A gente não consegue sentir. Porque tem tanto lixo ali dentro, né? De crenças, de limitações, de pontos de vista que a gente vai comprando de outras pessoas, que a gente não consegue perceber o nosso corpo. Né? A gente não consegue, algo que a gente ensina dentro da classe de barras, né? Que é o leve e o pesado. Né? Então, muitas pessoas não têm ainda, não conseguem identificar o que é leve e o que é pesado para elas. Né? O nosso corpo, ele tá aqui como uma ferramenta também para nos auxiliar nessa jornada. Né? Então, como seria a gente escolher receber dele? Né? A consciência inclui tudo e nada julga. Né? O nosso corpo, ele é o nosso julgamento. Exatamente. O seu corpo é o seu julgamento. Se você julga o seu corpo, ele é magro, ele é gordo, ele é feio, ele é isso, ele é aquilo. Ele vai ser. Porque lembra, o seu ponto de vista cria a sua realidade. O seu corpo é exatamente o julgamento que você tem sobre ele. Vou dar um exemplo meu. Eu sempre fui muito magra, muito magrinha. E aí eu falava, eu sou muito magra, meu corpo é muito magro, não sei o quê. E a maioria, né, das mulheres, elas querem ser magras e etc. E eu, no ponto de vista, porque, eu sou muito magra, sou curioso e blá blá blá. Enfim, eu tinha infinitos julgamentos com o meu corpo. E tomei remédio para vitamina e tudo que se pode se imaginar para ganhar um corpinho e não ganhava. Por quê? Porque eu tinha julgamentos com o meu corpo. Então, ele não podia ser verdadeiramente quem ele é. E perfeito, saudável, né? Eu tinha muitos pontos de vista sobre doenças. Eu criava muitas doenças no meu corpinho, inclusive. Era uma excelente criadora. Criei até aí uma artrite reumatoide gravíssima. E tive que tomar imunossupressores durante meses, anos. Acho que eu cheguei a tomar 1 ano imunossupressor. E até o dia que eu falei, ok. Eu nem conhecia a Axis ainda nessa época. E eu curei o meu corpo. Hoje eu não tomo remédio nenhum. Eu não fico doente. Eu saí do julgamento do meu corpo. E o meu corpo pode ser quem ele verdadeiramente é, perfeito e saudável.
né? Quando eu saí do julgamento do meu corpo, que ele era magro, que ele era isso, que ele era aquilo, ele era aquilo. E aí, quando eu saí disso, ele pode ser quem ele é. E aí, hoje eu já tenho uma coxinha, uma bundinha, uns bracinhos. Né? O meu formato do meu corpo, ele é pequeno, eu sou baixinha. Mas ele pode ser quem ele é. Entende? Então, quando você, por exemplo, tem julgamentos com o seu corpo, se ele é gordinho, ele vai ser gordinho, para validar o seu ponto de vista. Né? O seu corpo é o seu julgamento. Eu tenho a plena certeza sobre isso. Enquanto eu dizia que o meu corpo era doente, isso e aquilo, para validar o meu ponto de vista, ele tinha que ser. Porque o nosso corpo, ele é exatamente aquilo que a gente fala. Lembra? Como tá dentro, tá fora. Se o programinha que estava rodando aqui falava, corpo, você é doente, corpo, você é isso, corpo, você é aquilo, ele precisa ser aquilo. Porque você tá dando um comando para ele. Entende? Sou muito gordinha também, remédios várias vezes. E não resolve, né? Ou engorda, ou emagrece um pouco e daqui a pouco engorda de novo. Porque enquanto você estiver no ponto de vista, né, do julgamento aí com o seu corpo, ele não pode expressar e ser quem ele verdadeiramente é. Né? E eu trago isso dentro das consultorias também para as clientes, né, que escolhem aí tanto curar o seu corpo de doenças, quanto emagrecimento. Conversa com o seu corpo, sai do julgamento dele, experimenta, faz o teste. Né? Eu sempre costumo dizer, brinca. E eu tenho clientes que já emagreceram muito, apenas saindo do julgamento do seu corpo. Conversando com o corpo. Nosso corpo sabe tudo. Entende? Então, como seria a gente começar a receber do nosso corpo? Né? Bom dia, love night. Então, o nosso corpo, ele é o julgamento que a gente tem sobre ele. Se a gente sai do julgamento, o nosso corpo pode ser. Entende? Por exemplo, quando alguém julga você, a pessoa te julga, aí você fica ali. Você comprou aquele ponto de vista daquela pessoa, aquele julgamento. Porque lembra, tá dentro de você também. Bom dia, Fernando. Então, tá dentro de você aquele julgamento. Porque se aquela pessoa te julgou, é porque você tem esse julgamento dentro de você também. Lembra? O outro é um espelho seu. Então, para validar aquele seu ponto de vista que você tem sobre o seu corpo, sobre aquilo que você faz. Então, como seria a gente começar a conversar com o nosso corpinho? Estar em comunhão com ele. Sair do julgamento. Né? Algo que eu faço todos os dias eu destruo e descrio todo o relacionamento que eu tenho com o meu corpo. Eu destruo e descrio todo o julgamento, todos os pontos de vista que eu tenho com relação ao meu corpo. Bom dia, Yara. Entende? Corpo, você é tão lindo, tão perfeito, tão saudável. Agradecer o corpo. Bom dia, corpinho. Entende? Então, quanto mais a gente fica no julgamento, mais do mesmo. E se a gente julga o outro também, se o outro tem aquilo dentro dele, porque quando a gente julga o outro, lembra, o outro é um espelho nosso.
E a gente é um espelho dele. Estamos emaranhados. Então, se o outro tem pontos de vista com relação ao corpinho dele, e você vai lá e faz um julgamento sobre o corpinho dele, para validar o ponto de vista e o julgamento que ele tem sobre o corpinho dele, são duas pessoas colapsando junto. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se o Edu tá aqui ainda. Tá. O Edu é meu filho, eu acho que a maioria aqui já sabe, que tá online. O Du, ele sempre foi assim, mais gordinho, mais, né, fortinho e tal. E eu tinha esse ponto de vista. Eduardo, olha o tamanho que você tá, Eduardo. Eduardo, olha o tamanho dessa barriga, Eduardo. E aí parecia que criava mais barriga ainda, ficava mais gordinho, aí ele comia mais. E quando eu parei de julgar ele, falar do corpo dele, e ali só assim, comigo, né? Eu acho que a primeira vez que ele, eu tô falando aqui, ele vai estar ouvindo, porque eu não cheguei a expressar isso pra ele. Mas todos os dias. Como ele é perfeito e saudável, o corpo dele é perfeito e saudável. Assim como eu falo pro meu. Porque eu entendi que eu também tava ali colapsando aquilo com ele junto. Ele tem pontos de vista com o corpinho dele. Eu tava ali para validar o ponto de vista dele também. Então eu também tava colapsando aquilo junto com ele. E aí ele deu uma murchadinha na barriga, como diz. Né? Então, quanto mais julgamentos a gente tem pelo nosso corpo, mais do mesmo. E se a gente julga o outro para validar aquele ponto de vista que a pessoa tem também. Não que você tem que sair por aí julgando o outro, porque eu vou julgar, porque se eu tô julgando é porque a pessoa tem ali também. Não, não é isso. Faça o contrário. Percebeu que vai entrar no julgamento? Uau! Essa pessoa é perfeita e saudável. E olha pra você, quantos julgamentos você tem sobre você? Porque lembra, o outro é um espelho nosso. Né? Eu julgava o meu corpo também. Julgava o meu corpo no sentido de ser magro e o dele de gordinho. Então, nem sempre o julgamento, ele é igual. Entende? Se estão com alguma dúvida, estão conseguindo entender a minha linha de raciocínio aqui, me contem. Outro exemplo, vamos escrevendo aí. Outro exemplo por exemplo, você recebeu um convite, né? Pra sair, pra fazer alguma coisa. E aí você fala assim, tá meio estranho, não tô com vontade de ir. Tá pesado. A maioria não fala tá pesado, né? A maioria fala assim, acho que não sei, não tô a fim de ir. Né? Aí outras pessoas falam assim, não tô com a intuição boa, não tô sentindo um trem bom aqui, não. É o seu corpinho mandando informação pra você, porque ficou pesado. Então, ele tá mostrando pra você que ali não vai criar pra você, se você fizer aquilo, se você sair. Né? Eu tenho vários relatos de pessoas falando sobre isso. Né? De receber convites para sair, para viajar, e aí percebeu, né, ali que não tava legal, minha intuição tá falando pra eu não ir e tal. E depois ficou sabendo que teve acidente, que teve roubo, que teve N situações.
Era o seu corpo trazendo a informação para você. Olha, ele não vai criar mais. Sim, às vezes vou num lugar e mudo completamente. Me dá vontade de ir embora do nada. Também. Porque ele não vai criar. E o nosso corpo está o tempo inteiro falando isso com a gente. Só que a gente não tem essa percepção, a gente não consegue sentir isso. Porque a gente tem tanto julgamento sobre o nosso corpo que a gente não percebe. Que ele está o tempo inteiro falando com a gente. Ele está o tempo inteiro mandando informação. Né? Se a gente cria doenças no nosso corpo, que informação tem ali por trás? Que consciência tem aqui? Eram as perguntas que eu fazia para o meu corpo. Eu nem conhecia Axis ainda nessa época. Eu falava, ok, se eu crio a minha realidade, eu estou criando essa doença. A doença é só uma informação que tem aqui, que eu comprei. Se eu tirar esse ponto de vista, essa informação, eu curo meu corpo. Então, ok, qual informação que está criando essa doença no meu corpo? Por que eu estou criando essa doença no meu corpo? Eu não escolho criar doença no meu corpo. Meu corpo é perfeito e saudável. E aí começou a vir. Quando você pergunta, o universo vem e esfrega na sua cara. Aí, ou você olha para aquilo, muda o seu ponto de vista, ou continua mais do mesmo. A opção é de cada um. Assim como eu tenho clientes que já se curaram, né? Se curaram ali, mudando o seu ponto de vista sobre aquela doença, eu tenho vários clientes que não, porque não estão dispostos a olhar para aquilo e mudar o ponto de vista. E tá tudo bem também. É uma escolha. Entende? Então, como seria a gente escolher por mais? Escolher é não ficar se punindo e se culpando. Eu tinha várias culpas, vários julgamentos, ficava me punindo, vítima. Eu culpava as pessoas pela minha vida. Mas lembra, o outro não é responsável por mim, eu sou responsável por mim. Enquanto eu não saí do papel da vítima, eu não curei meu corpo. Então, como seria a gente olhar para isso com outro ponto de vista sobre os nossos corpos? E é muito legal a consciência que me veio agora aqui falando, porque a minha mãe tem, né, artrite reumatoide. E aí eu criei uma bem pior que a dela, né, para validar ali, né, para validar os pontos de vista que eu tinha, né, e para validar, né, a vítima que eu era. O Eduardo é perfeito e saudável desde petitico. O Eduardo, o Eduardo tem uma saúde assim maravilhosa. E o Eduardo, olhando agora, né, a consciência que me veio foi essa. Né, o Eduardo estava o tempo inteiro ali me mostrando. Porque se o Eduardo é meu filho, eu sou filho da minha mãe, né? Porque daí você compra aquele ponto de vista da doença genética, né? Não, porque é a genética, né? Que o médico falava, não, mas é genética, sua mãe tem, você vai ter, seu filho vai ter, e dizer que ela vai ter. Toda geração vai ter.
E o Eduardo veio perfeito e saudável. Como diz, né? Vendendo saúde. Então, verdade? Ou era um ponto de vista que eu tinha e que eu comprei, misturado com N culpas, julgamentos, pontos de vista, vitimismo e etc. Né? Então, como seria a gente escolher olhar para tudo isso? Né? Tô trazendo aqui a minha experiência. Né? E conforme eu vou falando, vai vindo as consciências e eu vou trazendo. Né? Então, o universo, ele conversa com a gente o tempo inteiro. Só que a gente não está presente para perceber. Eu tinha consciência que o Eduardo era perfeito e saudável, sempre foi. O Eduardo nunca foi uma criança de ficar indo para o hospital, doente, nada disso. O Eduardo foi pontual, assim, uma coisa ou outra, às vezes caía, machucava e tal. Aí precisava ir no médico. Então, o universo estava mostrando ali para mim. Não é genética. E eu não percebi. Essa consciência me veio agora. Que ele trouxe ali para mim. Tava o tempo inteiro mostrando para mim. E não vai há muito tempo, né, Du? Du é perfeito, saudável. O universo estava o tempo inteiro me mostrando ali. Não compra esse ponto de vista. Como que pode ser mais leve e divertido, não é mesmo? Então, quando a gente compartilha as nossas experiências, o quanto que a gente expande, né? Recebe mais consciência pra gente e para mais 350 mil pessoas. Né? O Access fala, o Gary fala, né? Que quando uma pessoa recebe a consciência sobre algo, expande a sua consciência sobre algo, até 350 mil pessoas que estão escolhendo receber aquela consciência, elas vão receber. Né? Os meus clientes, eles não estão separados de mim. Cada cliente meu, cada aluno meu, sou eu. Quando eles começam a trazer ali, né, seja na consultoria que eu faço, seja nas classes, quando eles começam a trazer ali as questões deles para a gente facilitar, para a gente conversar, eu olho e às vezes eu começo a rir, porque eu falo, uau. Não ri da situação da pessoa que ela está vivenciando, mas ri no sentido de, cara, realmente, não existe separação. Eu falo isso todos os dias. Não existe separação. Todos somos um. Então, como seria a gente escolher por mais, escolher sair do julgamento dos nossos corpos? Estar em comunhão com Ele todos os dias. Né? Quando você acordar, conversa com o seu corpo. Corpo, gratidão por mais esse dia. Né? Todos os dias, antes de levantar, eu falo, corpo, obrigada. Corpo, gratidão. Corpo, o que vamos criar hoje? Que nunca criamos antes. Que mágicas, milagres e possibilidades estão disponíveis pra gente hoje. Porque a gente só tem resultados diferentes se a gente faz diferente. Né? Corpo, como eu posso estar mais em comunhão com você? Corpo, como eu posso receber mais de você? O nosso corpo é a ferramenta
pra gente receber. Pra gente receber. Então, como pode ser mais fácil, leve, a gente escolher se conectar, receber do nosso corpo? Tudo que se apresenta ali, pergunta. Um beijo, bom dia, bom trabalho. Então, como seria a gente começar a receber do nosso corpinho? Corpo, que informação tem aqui? Porque tudo que se apresenta no nosso corpo, como uma doença, vamos dizer assim, tem uma informação, tem um equívoco ali por trás que está criando. E o nosso corpo está trazendo essa informação. Ok, você não está percebendo, então ele materializa ali no corpo. Para que você olhe para aquilo. Entende? Então, quanto mais julgamentos você tem, mais criações você vai ter com relação ao seu corpo. E isso vale para tudo. Se você acha que o dinheiro é difícil de ganhar, ele vai ser difícil de ganhar. Se você acha que não tem merecimento, você não vai ter merecimento. Lembra, o seu ponto de vista cria a sua realidade. Eu trouxe ontem para vocês sobre isso. Então, se você não assistiu a live de ontem, parabéns, você é um grande criador e uma grande criadora da sua vida. Assista a nossa live, ela tá aqui no perfil do Insta e também no nosso canal do YouTube, tá? Então, existe algumas formas, né, da gente se conectar com o nosso corpo, perguntar para ele, né? Às vezes a gente não consegue perceber ali o que é leve, o que é pesado, né? A gente ensina o leve e pesado dentro da classe de barras, para a pessoa perceber o que é leve. Tudo que é leve é verdadeiro e tudo que é pesado é falso. Não vai criar, né? Então, você pode fazer, tem 3 formas, o corpo, né? 4 formas, na verdade, aí, que a gente pode perceber o nosso corpo, né? Vou trazer aqui para vocês. Então, sempre perguntem pro corpo de vocês o que vai criar mais para vocês. Isso é um treino, gente. É diário. Entende? Hoje eu consigo perceber o meu corpo, ele expande, ele fica leve ou ele se contrai. Quando eu tô conversando com alguém e aí a pessoa tá trazendo ali, né? E aí eu percebo que é leve, o que é pesado. Eu percebo que aquilo ali é um equívoco, é uma mentira que aquela pessoa tá contando para ela mesma. Entende? De uma doença, de um não merecimento, de escassez, de qualquer situação. O meu corpo, ele já tá, né, programado, vamos dizer assim. Então eu consigo ter essa percepção. Mas isso não aconteceu do dia para noite. Né? Eu sempre digo, é usar as ferramentas até você se tornar a ferramenta. Né? Hoje eu sou a ferramenta, mas para eu ser hoje a ferramenta, todos os dias eu tô ali, ó, trabalhando, me trabalhando, me trabalhando. Se estão com alguma dúvida até aqui, mandem aqui para que eu possa responder vocês, pra gente ir aí para nossa prática. Me contem. Então, sempre a gente faz pergunta pro corpo, né? Então, pergunta para o seu corpo. Corpo, o que é leve? Como é o leve corpo? Seu corpo vai te mostrar. Dani, não consigo ainda. Nós vamos perceber, tá? Vou trazer aqui algumas formas da gente descobrir isso, o que é leve e o que é pesado, tá?
Quando é leve, seu corpo se expande, vem aquele sorriso no rosto. Às vezes seu rosto, né, seu lábio ali nem tá sorrindo, mas por dentro você sente que tá sorrindo, né? Os seus ombros ficam leves. E quando é algo que é pesado, seu corpo contrai, o seu rosto contrai, se fecha assim, sabe? Então, quando eu for perguntar algo pro meu corpo sobre alguma criação, corpo, se a gente criar uma classe de barras, vai criar pra gente? Vai criar pro todo? E aí o corpo vai dizer que sim ou não. Se eu tenho ali muitas projeções, muitas expectativas sobre a resposta daquilo que eu tô perguntando, eu quero que dê positivo, eu quero que dê negativo. A gente vai baixar todas as nossas barreiras e muros. Né? O que é baixar todas as barreiras e muros? Baixar todas as barreiras e muros, todos os muros e barreiras que você colocou, né, que estão impedindo e limitando você de perceber e receber a consciência daquilo que é verdadeiro para você. Não aquela projeção, aquela expectativa, né? E algo que eu faço também é todas as projeções e expectativas que eu tenho sobre essa situação, eu destruo e descrio. Né? Vamos colocar aqui um exemplo. Eu quero comprar uma casa, um carro. E aí eu tô com a expectativa e a projeção que agora é o momento de eu comprar a casa. Mas eu não sei se é o momento mesmo. Mas a minha projeção e a minha expectativa é que sim. Então, o que eu faço? Eu destruo e descrio todas as projeções e expectativas que eu tenho sobre essa casa, sobre esse carro, sobre essa classe, sobre qualquer criação que for. E aí seu corpo vai dizer que sim ou que não, né? O sim é leve e o pesado é não, tá? Então, até aqui vocês conseguiram entender? Me conta aqui, por favor. Porque daí eu já vou trazer aqui outras formas de vocês se conectarem com o corpo e perceberem o que é leve, o que é pesado. Me conta. Sim, tá ok? Então, beleza. Bom, uma delas, né, é o sentir, se expandiu ou se contraiu. Né? Se contraiu é porque é pesado, é um não. E se expandiu é porque é um sim. Né? Essa forma vocês vão sentir quando vocês estiverem mais aí já familiarizados, né? Já tiverem aí mais em comunhão com o seu corpo, já soltando ali todo o julgamento que você tem sobre o seu corpo, né? A forma que ele tem que se comunicar, tá? Outra forma é fazer o pêndulo com o corpo, né? Então você levanta, fica em pé, junta ali os dois pezinhos, junta ali os calcanharzinhos. Fique ereto, respira, coloca as mãozinhas assim encostadas no corpo, relaxado. Baixa todas as suas barreiras e muros, né? Destrói e descria todas as projeções e expectativas que você tem sobre o seu corpo, sobre a resposta. E aí você pergunta, né? Sempre a gente precisa olhar ali, calibrar, que chama, né? Olhar ali qual que é o seu sim e o seu não, tá? Então, você vai ficar juntinho assim e aí você vai perguntar, corpo, você vai fazer uma pergunta que é sim ou que é não, tá? Então, pode perguntar, corpo, eu me chamo Daniela Helena, meu corpo ele vem pra frente, porque o meu sim é pra frente.
tá? Então, corpo, eu me chamo Eduardo, o meu corpo vai para trás, porque o meu não é para trás. Mas, um pequeno detalhe, sempre antes de fazer, olhe qual é o seu sim e qual é o seu não, porque às vezes muda, tá? Então, sempre pergunta. Ok, o meu sim é sempre para frente e o meu não é sempre para trás. Mas pergunta, porque já aconteceu de mudar, tá? Então, pergunte. Não, eu sempre digo, não entra na forma e na estrutura, tá? As coisas mudam, tudo vibra, tudo está em movimento, assim como a gente, né? E muitas coisas influenciam sobre o sim e o não também ali naquele momento. Então, sempre dá uma calibradinha aí, né? Então, pergunta, corpo, eu me chamo Daniela Helena, o meu corpo vem para frente. Mas façam, sempre olhem primeiro. Fez? Ok. Aí você faz a pergunta e vê se vai para frente, vai para trás. Às vezes o não é para trás, às vezes o sim é para trás e o não é para frente, às vezes é para um lado, às vezes é para o outro. Então, vai percebendo. Dani, ainda não tô conseguindo. Vai fazendo várias perguntas de sim ou não para perceber o que é sim e o que é não, tá? Isso sempre dá, tá? Outra forma é fazer com as mãos. Então, você vai juntar as mãozinhas aqui, ó, os calcanhares assim da mão. Vai juntar. E, ó, tá percebendo que ele fica, ó, certinho. Vou colocar aqui que fica melhor, né? Ó, fica retinho, certo? E aí, você vai mexer só aqui a parte de cima. A parte de baixo vai ficar intacta, tá? Então, você vai perguntar, corpo, eu me chamo Daniela Helena? Ó, um ficou maior, ó. Tá vendo? É que sim. Não importa se tá o direito ou o esquerdo, tá? Levantou é sim. Ficou junto é não. Então, vamos lá pro... Deixa eu arrumar aqui. Eu me chamo Eduardo. Ó, não. Ficou retinho as pontinhas dos dedos. Entende? Então, sempre o sim fica um dedinho para cima e o não fica juntinho. Essa é uma forma de você descobrir também, né? Às vezes você quer comprar algo e aí você pergunta, corpo, se eu comprar isso, vai criar mais dinheiro, vai me trazer alegria, felicidade, etc. Você não percebeu no corpo, aí você não vai fazer o pêndulo ali dentro do mercado, dentro da loja, enfim. Pode fazer com a mão também, tá? Outra forma de você fazer é perceber o seu rosto, sua face, né? A sua face, ela vai mostrar ali para você. A gente geralmente tem mais facilidade de identificar na face do que no corpo, né? Então, por exemplo, fechem o olho de vocês aí e conecte com algo bem ruim que aconteceu na vida de vocês. Algo que... só de falar, meu corpo já contrai. E aí o seu rosto, ele vai franzir aqui, você vai ficar meio assim. É automático. Agora, pensem em algo que vocês gostam muito. Que vocês gostam de fazer, que te traz alegria, que te traz felicidade. Perceba que o seu corpo já expande. Seu rosto já fica leve. Então, essa é uma forma de vocês descobrirem também, né? Então, pode perguntar, corpo, se eu comprar uma casa agora, vai criar mais? Meu corpo tá dizendo que não. Então, vai fazendo o teste, vai brincando. Porque dessa forma vocês vão criando intimidade com o corpo de vocês, vão recebendo dele. Entende?
o Gary fala, não é o quanto você escolhe atualizar nessa realidade, é o quanto você está disposto a receber. Se você não está disposto a receber do seu corpo, como que você vai receber do universo, do todo, das pessoas? Então, o receber começa na gente. A gente só recebe aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente acha que merece. Eu não gosto de usar muito essa palavra de merecer, porque todo mundo merece. Tá tudo disponível. Você vai acessar aquilo que você verdadeiramente escolhe e aquilo que vai criar para você. Né? O não merecimento é um equívoco, no meu interessante ponto de vista. Porque enquanto você ficar no ponto de vista que, eu não sou merecedora, para validar o seu ponto de vista, você não vai ser. Entende? Então, como seria a gente escolher por mais? Escolher receber das infinitas possibilidades. Escolher receber tudo que o universo está mostrando pra gente. E o nosso corpinho está aqui. Tanto o nosso ser quanto o nosso corpo está conectado ao universo, ao todo. Nós somos um pedacinho da fonte criadora. Né? Todos sois deuses em potencial. Por que em potencial? Porque se a gente criar exatamente tudo que a gente pensa, imagina o caos que seria. Eu adoro o caos, né? O caos, ele traz o movimento. Vamos mudar essa palavra. Tudo se originou do caos. Né? Então, quando a gente pede o caos na nossa vida, a gente está pedindo o movimento, a expansão. Né? O universo, ele se criou através do caos, né? Da expansão. Expandiu. Então, quando a gente pede o caos na nossa vida, a gente está pedindo a expansão, o movimento, né? Então, vamos voltar lá para trocar aquela palavra. Virar um caos? Não. Viraria uma desordem. Porque se cada um pensou, criou, imagina. Acho que nem existiria planeta Terra. Né? Então, em potencial é o quanto você está disposto a verdadeiramente ser e reconhecer o ser infinito que você é. Né? Axis, a gente fala, né? Os implantes aí, né? Que é medo, raiva, escassez, amor. O amor nessa realidade, a Axis chama de implante distrator, né? Porque o amor dessa realidade, ele pune, ele cobra, ele julga, ele maltrata. Ele não é o amor incondicional do todo. Imagina se o todo fosse. A gente tem aquilo que a gente é, verdadeiramente. Então, se você não está tendo aquilo que você quer, é porque você não está sendo aquilo. Porque o universo, ele entrega aquilo que você é. Então, você precisa mudar. Mudar esses equívocos, esses implantes que estão aí. Né? A gente fala dos explantes também, né? O que seriam os explantes? Seria aquilo que a gente traz de outras vidas, né? Esses implantes de outras vidas que a gente teve e a gente dá continuidade nele aqui nessa realidade. Então, como seria a gente escolher por mais? Escolher receber do nosso corpo, escolher receber do todo. Diz, pergunta.
A ferramenta mais poderosa que existe é a pergunta. Mas não vai para a conclusão e para a projeção como que tem que ser a resposta, como que tem que vir a resposta. Simplesmente faça e solta. Né? E tenha consciência que quando um expande, até 350 mil também. E tudo que está à sua volta também começa a mudar. Ontem eu recebi uma mensagem de uma cliente de consultoria. E aí ela estava com uns problemas, né, com relação ao gestor. E o gestor não estava ali empenhado, não estava criando, mas para validar o ponto de vista, né, dos demais. Enfim, eles criaram ali, né, um gestor que não estava escolhendo entregar para o mundo a diferença, né, da empresa, dos funcionários e dele mesmo. E aí, para validar o ponto de vista de cada um dos funcionários, né, pegaram um gestor que estava ali ressonante com eles, não é mesmo? E foi muito legal, porque eu tenho 2 clientes dentro dessa empresa, e essas 2 clientes estavam mudaram o ponto de vista delas com relação a isso, estão escolhendo por mais. E aí esse gestor, ele saiu da empresa e vai entrar agora uma outra gestora que é completamente o oposto dele. Está totalmente engajada com a empresa, com a entrega. E aí ela disse, Dani, tô muito, muito feliz. E eu disse pra ela, eu falei, viu? Como uma pessoa, 2 pessoas fazem a diferença. Né? Vamos colocar aí, eu não sei a quantidade de pessoas que ela é um total, mas vamos colocar aí que 50 pessoas vão receber mais, porque 2 escolheram. Uma começou a escolher, a outra começou a escolher, porque primeiro tinha uma cliente lá, e aí ela indicou para essa outra cliente, e aí elas são 2. Então vamos colocar aí que 50, tô chutando baixo 50, porque eu acho que é mais, tá? Então, de 50 pessoas, 2 escolheram por mudanças, escolheram mudar a sua realidade. E aí tudo à sua volta começou a mudar. Porque para que elas consigam ali ter mais prosperidade, terem mais expansão, elas precisavam de alguém que estivesse ali em cima também comprometido, assim como elas estão comprometidas. Né? Então, quando a gente muda, as coisas à nossa volta mudam também. Porque é ressonante, gente. Né? Então, como eu posso ser mais feliz e grata em perceber isso, trazer essa consciência para esses clientes, para que elas possam perceber e começarem a vivenciar ainda mais. Né? Elas já têm essa consciência que elas são a criadora da realidade delas. E elas começaram a fazer diferente, elas são super empenhadas. Então, elas conseguiram mudar a realidade delas dentro da empresa delas, que elas trabalham, que elas prestam serviço. Então, verdade que você não muda a sua realidade? Você muda. E muda de todas as pessoas que estão à sua volta. Porque lembra, quando a gente está na consciência, está expandindo, a gente está criando para o mundo, para o todo, para o universo. Quando a gente está na escassez, no medo, no julgamento, na raiva, no não merecimento e blá blá blá, a gente está criando inconsciência, a gente está criando mais do mesmo. Então, quando a gente escolhe a consciência, a gente escolhe olhar pra gente e soltar tudo aquilo que não serve mais, tudo à nossa volta muda. E quem está disposto a mudar vai também. Né? Dessas 50 pessoas que estão escolhendo mudança, elas vão ter. E as que dessas 50 que não estão escolhendo a mudança, elas não vão ter.
Porque o ponto de vista cria a realidade. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É algo que eu trago para os meus alunos, trago para meus clientes de consultoria, solta. Se a pessoa não quer, solta. A sua parte você já fez, você já trouxe a consciência. O que ela vai fazer com aquilo é responsabilidade dela, não é sua. Solta. Porque se você ficar preso no resultado do outro, você para as suas criações. A gente não é responsável pelo outro, a gente é responsável por a gente. Então, quando a gente escolhe mais, quando a gente faz pra gente, a gente cria muito mais. Pra nós e pro todo. É isso. Ficou alguma dúvida? Gente, já vai dar 1 hora de live. Como passa rápido, né? Estou no caos, muitas mudanças. Ai, o caos é maravilhoso, gente. Eu também estou no caos todos os dias. Eu peço pelo caos para trazer o movimento. Né? A gente vai falar sobre isso essa semana ainda. O quanto a gente fica paralisado ali, a gente não cria, né? Eu adoro o caos, porque ele traz muita consciência, muita consciência. E a gente sai desses pontos de vista que não criam mais para nós, né? Que tá criando só a inconsciência. É isso. Ai, muito obrigada por vocês estarem aqui. Ficou alguma dúvida? Mandem aqui. Enquanto isso, vou fazer um convite para vocês. No dia 8 de março, no Dia das Mulheres, nós vamos fazer uma classe de barras aqui em João Pessoa. Então, você que escolhe participar aí, dar mais um salto quântico, né? Aprender uma ferramenta que vai te auxiliar a deletar essas informações. Dentro da classe, a gente não aprende só correr as nossas barras, né? Mas a gente aprende também várias ferramentas para nos auxiliar no dia a dia, né? Para trazer aí mais facilidade, mais leveza, tá? E também quero fazer um convite, você que escolhe aí dar um passo a mais. Tenho a consultoria vibracional do ser, que é de minha autoria, uma ferramenta que eu criei para trazer mais consciência, mais facilidade. Na consultoria a gente consegue identificar aí, né, o que está te travando, qual frequência você está vibrando, o que você está emitindo para o mundo, quais áreas da vida precisa olhar, enfim, se você está ou não em sintonia com o dinheiro. A consultoria ela traz essa clareza aí, para que você possa aí dar um passo a mais, tá? E começar a criar uma realidade diferente na sua vida, tá? E mais vou aproveitar, agora eu vou usar o finalzinho da live para fazer meu merchan. Trazer aqui os meus produtos e serviços. Quando dia 11 de março nós vamos ter aí um workshop, né? O quanto você está disposto a receber, né? Uma intro do livro, não é o quanto você escolhe receber, dinheiro não é o problema, você já tô confundindo aqui, já deu uma fritada na cabeça essa live. Então, a gente vai falar sobre money. Deixa eu pegar meu dinheirinho aqui para mostrar para vocês, senhoras. Vamos falar sobre isso aqui, senhoras. Sobre money. Din, 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 din. É uma intro. Então, é uma classe intro que a gente chama. Tem um manual muito legal com várias ferramentas. A gente vai trazer ferramentas também do livro, né? Eu vou ler ali alguns trechos do livro com vocês, trazer consciência, né? Trazer para vocês experiências, né? Que eu coloquei em prática, né? Desse livro que eu aprendi na minha vida, e vou trazer outras consciências também, né? Eu sempre entrego muito, vocês sabem. Então, como seria escolher receber, né, dessa intro, o quanto você está disposto a receber, para que a gente possa expandir o nosso receber com money, din. Então, fica um convite, vai ser online, tá? Vai ser pelo Google Meet, e às 19 horas no dia 11. Então, você que escolhe aí abrir mais o seu receber,
esse workshop, né, essa intro é para você, tá? Vai te auxiliar demais. Ela tem um manual muito bacana. É difícil a gente encontrar classes com manuais, né, de intro, e essa tem. Então é muito legal e para te trazer ali ferramentas, não? Então você vai ter ali um manualzinho para você olhar, para você estudar novamente. Então você que ainda não tem, né, condição aí, não criou ainda o dinheiro para fazer uma classe de barras, vem para essa intro. Se não me engano, ela custa R$ 89, tá? Tem o link na bio para você se inscrever, tá? E dessa forma aí a gente vai expandir, vai criar muito mais. Vou trazer ali também algumas facilitações, né? Conforme vocês vão trazendo ali, a gente vai brincar bastante essa noite aí com muitas criações. Vamos limpar, deletar esses pontos de vista que estão impedindo você de receber tudo que está disponível para você, tá? E se você escolhe fazer uma consultoria também, tem o link na bio, a consultoria é R$ 49, tá? E a classe de barras também tá o link na bio para você fazer aí a sua inscrição, tá bom? Que mais? Deixa eu ver o que vocês escreveram. Nem falo, o caos é maravilhoso. O Dani falou tudo isso. Façam, pessoal, vale muito a pena. Ai, maravilhoso. Tanto a consultoria quanto a classe e o workshop. Então, você que escolhe, dá uma olhadinha lá na nossa bio, vê o que você sente aí, que fica leve, divertido e que vai criar mais, né? E pergunta ao universo, se eu fizer a consultoria, se eu fizer a classe, se eu fizer o workshop, como vai estar a minha vida daqui a 5 anos, né? O que vai criar mais dinheiro para mim? Então perguntem, né? E usem esse exercício que eu trouxe hoje já, né? E use esse exercício no seu dia a dia, né? Pergunte, se conecte com o seu corpo, tá bom? Um beijo e muito obrigada. E amanhã estamos de volta. Beijinhos!